Graça e paz, meus amigos aqui do YouTube, mais uma vez estamos aqui de volta para estudar junto a Palavra de Deus. No vídeo de hoje daremos a continuidade às lições bíblicas da CPAD, do segundo trimestre de 2021. O tema que estamos estudando, dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Chegamos na lição de número 9, o ministério de pastor. O texto áureo se encontra no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 11. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. A verdade prática está dizendo assim: por meio do ministério pastoral, conduzimos as ovelhas ao Supremo Pastor Jesus Cristo. A leitura bíblica em classe se encontra lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 11 e versículo 14. E em Tito, capítulo 1, versículo 7 ao versículo 11. E 1 Pedro, capítulo 5, do número 2, versículo 2 ao versículo 4. Vamos para o comentário. A introdução está dizendo assim: ser pastor sempre foi uma tarefa árdua. Muitas são as demandas internas e externas da igreja local. Entre elas, o cuidado com as pessoas do rebanho, visitar enfermos, questões relacionadas à administração eclesiástica e o constante desafio de se dedicar à oração, à pregação e ao ensino da palavra de Deus. O dia a dia pastoral é desafiador a quem é vocacionado por Deus para apacentar. Somente pela graça e pelo amor do Pai é possível encarar tão grande responsabilidade. Por outro lado, uma liderança madura e servidora é imprescindível ao desenvolvimento da igreja local. Assim, a lição de hoje abordará esse importante ministério, que é o ministério do pastor. O que todos os pastores devem redescobrir? Os pastores devem ouvir a palavra de Deus. O pastor deve estar presente sempre com as ovelhas. O pastor costuma entrar pela porta. Há contenda entre pastores por espaço e por água. O pastor deve caminhar à medida das ovelhas. O pastor deve caminhar à medida dos passos das ovelhas. O pastor são dons de Deus para a igreja organismo. Pastores falam do Cordeiro de Deus. As varas pastorais são graça e unidade. Pastores missionários. Pastores devem respeitar o horário. Pastores não são donos das ovelhas. As ovelhas produzem primícia para Deus. As ovelhas que comem na mão do seu dono. Pastores de porcos são fofoqueiros. Davi era responsável pelas suas poucas ovelhas. Israel é um rebanho de Deus. Deus buscará suas próprias ovelhas. Pastores que fazem o contrário do dever de um pastor, buscando seus interesses e novidades. Pastores fiéis tornam-se líderes nacionais. Pastores devem saber escolher as ovelhas dentre os bodes, pois nem todos são ovelhas. Bodes têm tratamento diferenciado das ovelhas. Primeiro tópico: Jesus, o bom pastor. Jesus é o bom pastor supremo. A expressão grande pastor das ovelhas, que aparece em Hebreus capítulo 13, versículo 20, refere-se diretamente à sublimidade do Senhor Jesus como pastor no Novo Testamento. Marcado pela humildade e o desopojamento da sua glória, ele foi chamado grande em seu nascimento. Lucas capítulo 1, versículo 32. O adjetivo grande enfatiza o quanto o Nazareno é incomparável e mediador da nova aliança de Deus para com os homens. Jesus Cristo é o supremo pastor em todos os aspectos. Ele venceu a morte e libertou o homem da prisão do pecado. Ele é Deus. Segundo ponto aqui do primeiro tópico: o pastor conhece as suas ovelhas. Em João capítulo 10, versículo 14, o adjetivo bom identifica Jesus como o pastor que, por amor, protege e cuida das ovelhas que lhe pertencem. Por isso, ele é o bom pastor. Tal expressão designa
ainda a intimidade entre o sumo pastor e as suas ovelhas. Estas não ouvem a voz de outro pastor. O bondoso Salvador conhece sua igreja por inteiro e se relaciona com cada membro. João capítulo 10, versículos 5 e 15. Terceiro ponto. O pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Uma das principais fontes de economia israelita era trabalho pastoril. Os pastores cuidavam das ovelhas para delas obterem lucros diários. Este é o contexto de que se valeu ao Senhor Jesus, que referiu-se ao ensinamento contínuo na expressão o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. João 10, 11. Aqui, diferente dos pastores que garantiam seu sustento no campo através do uso das ovelhas, o Mestre Jesus mostra a disposição em dar a própria vida pelo seu rebanho. João 10, 15. Os verdadeiros pastores da igreja devem imitar o sumo pastor Jesus. Nele não há jamais exploração alguma do rebanho. E isso deve servir de exemplo a todos aqueles que desejam ministrar a igreja do Senhor, tal como ensinar a palavra em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2 ao 4. Segundo tópico, as características do verdadeiro pastor. Um caráter íntegro. Entre outras as coisas, o exercício pastoral envolve a aptidão para ensinar, aconselhar e comunicar-se de forma clara com a igreja local. Porém, essas características não são válidas se o caráter do pastor não for íntegro. Uma das piores queixas que se pode ouvir acerca de um ministro é que a sua palavra pastoral não se conduta com a sua vida. Como pode um líder falar sobre honestidade e ser desonesto? De simplicidade e mostrar-se embajador, de humildade e comportar-se soberbo. A melhor palavra pastoral é a vida do pastor em sintonia com a mensagem do evangelho que ele proclama. Segundo ponto do segundo tópico. Exemplo para os fiéis e os infiéis. O texto de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2 ao 3, afirma que o bispo não deve ser dado ao vinho, espancador, cobiçoso, de torpe ganância, contencioso, avarento. A recomendação é que o obreiro seja moderado. A igreja, o corpo de Cristo, precisa contemplar em seu líder sinais claros de fruto do Espírito, tais como autocontrole, mansidão, bondade e amor. Essas características denotam idoneidade moral e maturidade espiritual. A mesma postura moral que o pastor atenta aos fiéis deve ser demonstrada igualmente aos infiéis. 1 Timóteo 3, 7. Terceiro ponto. Exemplo para a família. Não podemos esquecer que antes de ser exemplo para a igreja local, e como os de fora, o ministro do evangelho em primeiro lugar deve ser exemplo para a sua própria família. Sua primeira comunidade é a igreja. Governar a própria casa com modéstia e equilíbrio, criando seus filhos com respeito. 1 Timóteo 3, 4. É o testemunho que toda família cristã deseja experimentar com a convivência sadia e com o pastor, que é um esposo, pai e avô. Portanto, todo obreiro deve cuidar bem de seu lar, pois sem devido respaldo deste e o seu ministério jamais terá credibilidade. Terceiro tópico. O ministério pastoral. A missão do pastor. O termo pastor, poener, no Novo Testamento, tem o significado de apacentador de ovelhas. De acordo com essa definição, podemos afirmar que a principal missão de um ministro é cuidar das pessoas que receberam Cristo como Salvador, dando-lhe alimento espiritual através do ensino da palavra de Deus. Como encontramos no livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 11,
O verdadeiro pastor cuida das ovelhas com zelo, amor e compaixão, entregando-se totalmente às suas demandas. Segundo ponto, uma missão polivalente. A missão pastoral também é múltipla, pois o ministério envolve o ensinamento, o aconselhamento, a evangelização, missão, bem como pregação expositiva da palavra de Deus, que é o seu mais importante empreendimento. Para além das responsabilidades, o pastor age como um bom conciliador e administrador eclesiástico dos bens e recursos humanos disponíveis para toda boa obra da igreja local. Está sob os seus cuidados a gestão eficiente e honesta dos bens materiais, patrimoniais e das finanças da igreja local. Terceiro ponto, o cuidado contra os falsos pastores. Quando Deus levantou Ezequiel como profeta de Israel, ele ordenou que repreendesse os pastores infiéis da nação. O Altíssimo considerava como pastor falso os que apacentava a si mesmo e não as ovelhas, explorando o rebanho e não poupava, não demonstrava amor pelas ovelhas, fazendo com que elas dispersassem. O próprio Deus é contra os falsos pastores. Ele inspirou o apóstolo Paulo a escrever para Tito, tanto em sua instrução pastoral ao jovem obreiro, que esse retivesse firme e fiel à palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para administrar como sã doutrina, para convencer os contradizentes, porque há muitos desordenados faladores, vãos e enganadores, e aos quais convém tampar a boca. Tito 1, 9 ao 11. Pastores de si mesmo. Pastores de si mesmo abandona as ovelhas e as aves de rapinas. Pastor de si mesmo entra pelas janelas. Pastor de si mesmo contende por espaço e por água. Pastor de si mesmo caminha à medida dos passos das ovelhas. Não caminha à medida dos passos das ovelhas. Pastor de si mesmo não conhece essas varas, as varas da graça e da unidade. Pastor de si mesmo não respeita o horário. Pastores se sentem donos das ovelhas e dos outros. Pastor de si mesmo pastoreia porcos. Pastor de si mesmo atua como esses pastores, buscando seus interesses e novidade. Conclusão. O dom ministerial de pastor é concedido àqueles a quem Deus chama para servir o seu precioso rebanho. A Igreja de Jesus. Esta chama-se espalhada nas igrejas locais que reúne crentes oriundos de todos os lugares do mundo. Eles estão sob os cuidados dos líderes para serem alimentados com a palavra de Deus. O objetivo ministério pastoral é fazer com que o rebanho do Senhor cresça na graça e no conhecimento do Evangelho do nosso Salvador. Portanto, o pastor precisa da graça divina para não fracassar em seu ministério. Oremos pelos pastores, compreendamos as suas lutas e os apoiamos com amor e carinho. Amém? Deus abençoe você que assistiu o vídeo até aqui. Vamos aí até o próximo vídeo. Em nome de Jesus, Deus abençoe a sua casa e toda a sua família.